E aí, belezinha? Fala meu irmãozinho, minha irmãzinha, tranquilo, na paz? Aqui sou eu, Emerson Rodrigues, aqui do canal Ser Católico. Espero que você já seja inscrito ou inscrita neste canal. Se não for, eu faço o convite agora para você se inscrever, fazer parte aqui desta nossa família. E hoje tem um tema polêmico, de novo, só que desta vez envolvendo o Vaticano, que é uma coisa interessante que eu não sabia que algumas vacinas elas usam de linhas celulares. Não sei exatamente o que é isso, mas tem a ver diretamente com células humanas, né? E algumas vacinas contra vírus, por exemplo, elas usam células humanas. Porém, algumas, até hoje, inclusive contra o coronavírus, está usando linhas celulares vindas, ou seja, células vindas de abortos, de fetos abortados, não espontaneamente, mas de aborto mesmo, provocado, feito lá de forma cirúrgica, vamos colocar assim, né? Se é que podemos colocar assim. Ou seja, o aborto, o qual a igreja é contra. E a questão é, um católico ele pode se submeter a essas vacinas, já que elas são feitas desta forma, se utilizando para teste de células de fetos abortados? É nova polêmica. Realmente, as vacinas, elas se usam disso, não é de hoje, e algumas delas, não sei quais, porque o Vaticano não mencionou, não sei quais que usam, estão usando de abortos realizados em 1960, ou seja, algumas décadas atrás, mais que umas 8 décadas, não, 8 não, 6 décadas atrás, se não me engano, é mais ou menos essa quantidade de décadas que esses abortos foram realizados e que estão sendo usados para testes e também na produção da própria vacina. E o Vaticano se pronunciou, não é a primeira vez que fala sobre isso, mas como agora o assunto está voltando, né, com a questão da vacina contra a Covid-19, o Vaticano se pronunciou. Eu estou aqui no site do Aletheia, um site católico muito conhecido. Outros sites católicos também estão falando sobre essa questão. E tem aqui, vacinas contra a Covid-19 são moralmente aceitáveis, diz Vaticano. Nota da Congregação para a Doutrina da Fé esclarece questões ligadas à objeção de consciência, bem comum e uso de células de fetos abortados. Esse pronunciamento, na verdade, aborda outras questões também bem interessantes sobre a vacinação contra a Covid-19. Vacinas contra a Covid-19 são moralmente aceitáveis, diz Vaticano. A declaração foi emitida em nota pela Congregação para a Doutrina da Fé, com aprovação do Papa Francisco. Então é uma coisa oficial mesmo. Assinada pelo prefeito dessa congregação, cardeal Luiz Ladaria, e pelo secretário Dom Giacomo Morandi, a nota que o Papa Francisco aprovou no último dia 17 de dezembro, foi semana passada, afirma que podem ser usadas todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, sem restrição de nenhuma por parte do Vaticano, nem contra a chinesa, com a consciência certa de que o uso de tais vacinas não significa cooperação formal com o aborto, do qual derivam as células com as quais as vacinas foram produzidas. Eu não sabia disso não. Sabendo agora. A menção ao aborto se refere ao fato de que algumas vacinas, não apenas contra a Covid-19, utilizaram ou utilizam linhas celulares de fetos que foram abortados. A nota vaticana retoma 3 pronunciamentos anteriores sobre o tema, ou seja, a nota atual cita 3 documentos anteriores. De 2005, da Pontifícia Academia para a Vida. De 2008, a instrução Dignitas Personae, não sei se eu estou lendo certo, também da Congregação para a Doutrina da Fé, e uma outra nota de 2017, da Pontifícia Academia para a Vida. A nota atual fala assim: não é o objetivo desta nota julgar a segurança ou eficácia, porque isso cabe aos pesquisadores e às indústrias farmacêuticas. O foco está no aspecto moral do uso de vacinas desenvolvidas com tecidos de 2 fetos que não foram abortados espontaneamente na década de 1960.
Então a nota vai para o documento Dignitas Personae, não sei se estou falando certo, e diz assim, foi do Papa Bento XVI, e fala assim: nas empresas que utilizam linhas celulares de origem ilícita, a responsabilidade dos que decidem a direção da produção não é idêntica à daqueles que não têm poder de decisão. Ou seja, a culpa de quem fez ou de quem está fazendo não é a mesma nossa, que não temos, a gente não decide por eles se vai usar células de feto abortado ou não. Seguindo este mesmo raciocínio da instrução de 2008, a nota atual da congregação afirma que, não havendo disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 eticamente não objetáveis, é moralmente aceitável aplicar as vacinas que usaram linhas celulares de fetos abortados. Ou seja, se no seu país ou no seu município, no seu estado, não sei, né, não houver a vacina que não foi usada células de aborto, de fetos abortados, se não houver, você não está pecando se for tomar uma vacina na qual foram usadas células de fetos abortados, está entendendo? Além disso, a congregação esclarece: o uso moralmente lícito desses tipos de vacinas, devido às condições particulares que o possibilitam, não pode por si só constituir uma legitimação, mesmo que indireta, da prática do aborto, e pressupõe a oposição a essa prática por parte daqueles que a ela recorrem. Ou seja, se você é contra o aborto, mas toma uma injeção, uma vacina contra a Covid, por exemplo, que você sabe que foram usados fetos abortados, se você é contra o aborto, você não está pecando. Mas se você é a favor do aborto, aí você já está em pecado, porque você já está a favor, você não liga se foram usados fetos abortados ou não. Então, se você, na verdade, você está pecando pelo próprio ato de você defender o aborto, na verdade. A vacina em si vai ser outro detalhe. No tocante à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, a congregação declara que a vacinação, como regra, não é uma obrigação moral e, portanto, deve ser voluntária. Portanto, ou no entanto, também lembra que existe o dever de buscar o bem comum. Então, a pandemia, gente, não é uma questão individual, simplesmente. Você não pode simplesmente não se preocupar com a Covid. Você não pode simplesmente querer se arriscar a manter uma Covid em você. Porque eu quero me arriscar, eu não quero saber, não vou usar máscara, não vou usar algo 70, porque eu tenho fé, ou que mesmo que eu pegue eu não ligo. Você não pode agir assim pensando só em você. Porque você pode ter Covid e não sentir nada, passar para outra pessoa e essa pessoa morrer. Então tem que pensar no coletivo. É isso que o Vaticano está falando. A nota da Congregação para a Doutrina da Fé qualifica como imperativo moral garantir o acesso das pessoas a vacinas eficazes e eticamente aceitáveis, especialmente nos países mais pobres e de forma não onerosa, ou seja, de graça, para eles, já que a falta de acesso às vacinas se tornaria outro motivo de discriminação e injustiça. Enfim, o que o Vaticano está dizendo é que se você não tiver escolha, você pode tomar a vacina que se utilizou dos fetos abortados, aí que você não está pecando, ok? Não tem problema nenhum. E que você deve permanecer no seu posicionamento católico de ser contra o aborto, beleza? Que a questão também, o Vaticano fala que embora não deva ser obrigatória, o católico ele tem que ter essa consciência do bem comum, ele tem que pensar no coletivo, ele tem que pensar nos irmãos, ele tem que pensar na própria humanidade e não só em si. E que essa vacina deva ser de graça, principalmente para os países pobres. Eu não sei, infelizmente não cheguei a pesquisar quais vacinas se utilizam desse método de fetos abortados. Você pode pesquisar aí na internet, no Google deve ter, e aí você toma aí sua decisão, ok? Mas pecado diante da igreja, diante do sucessor de Pedro, você não estará cometendo. Ok? Então, valeu aí mais um vídeo para vocês. Espero que tenha ficado bem claro também. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem à vontade. Pode comentar aí o que você achou desse posicionamento do Vaticano. Qual vai ser a sua decisão, né?
quando as vacinas começarem a serem aplicadas aqui no Brasil também. Enfim, está aí o posicionamento da Igreja, do Papa Francisco. Cabe agora cada um ver. Eu vou seguir, firmemente, essa orientação que o Vaticano nos passou. Obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, não se esquece, divulgue o canal e até mais.